queria meditar hoje. Quem confia nas promessas de Deus aqui? Eu sei. Mas às vezes a gente balança, né? Às vezes a gente olha para as coisas que estão acontecendo e a tendência da nossa carne, a tendência da nossa mente é nos voltarmos para as coisas que estão acontecendo e esquecemos de tudo que Deus já prometeu. E esquecemos de tudo que Deus já fez na nossa vida. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é Efésios capítulo 6, do versículo 10. Vou começar com 10. No demais, Paulo diz, escrevendo aos Efésios, a cidade de Éfeso, diz assim: olha, nas demais coisas, no que importa, nas coisas que, resumindo, irmãos meus, no demais, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Momentos de tristeza, momentos de que você perde o chão, que você não enxerga mais nada na frente, parece que tudo terminou, é uma rua sem saída. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você crê no poder de Deus, querido? Você crê na força do poder de Deus? Então a palavra de Deus está nos ensinando. O que eu faço, pastor Círio? Eu me descabelo, eu saio para a rua gritando, desesperado. Eu vou me deprimir na última instância, ou eu vou me fortalecer no Senhor? Como me fortalecer no Senhor? Me fortalecer nas promessas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Entender que Deus é poderoso. Entender que Deus é o Deus do impossível. Revesti-vos de toda a armadura do Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quem diz que não tem luta está mentindo. Todos os dias tem um tipo de luta, um tipo de adversidade. Então, para essa batalha, Paulo estava preso em Roma e ele usou como referência os soldados romanos, porque ele ficava numa casa, irmãos, e ele estava preso, mas ele estava numa casa e ficavam os soldados, as milícias romanas. E ele começou a olhar para os soldados, ele começou a olhar toda o material bélico da época, né, que seria a armadura, o sistema de defesa que protegia contra flechas, contra pedras, contra a espada, contra a lança, que era a armadura. Então ele usou como referência, ele começou a analisar: nós temos que ter uma armadura espiritual para vencermos esse momento de batalha. Muita gente tem a batalha do momento da doença de algum familiar, um momento de batalha de necessidade financeira, necessidade de provisão, momentos de dificuldade, com uma angústia que invade o coração. Eu estava assistindo uma série, eu assisto série também, na Netflix, e eu estava vendo uma dupla famosa, né? Fizeram um documentário da família, uma angústia profunda, síndrome do pânico, desespero, um choro, uma falta de esperança, porque está vulnerável, porque a mente dele, a mente, o corpo, os sentimentos, não tem nenhum tipo de proteção. Então Paulo está dizendo aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura não é de homem, a armadura é de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele põe ciladas, meus irmãos, ele não está de brincadeira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Então às vezes a gente fica bravo com alguma pessoa, você fala: aquela pessoa me fez mal, a pessoa está usando, e a gente fica bravo com a pessoa que lançou uma palavra contra você. E a gente tem que entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, mas é contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Tem muita malignidade nesse século, irmãos. Esse mundo aqui, você vê o dinheiro dominando tudo em função da política. Você vê os políticos, eles falam as coisas, parece que
Não, eu quero defender o povo. Quer nada, ele quer se enriquecer e não está nem aí com você. Nós estamos vivendo um momento de aflição, porque eles querem, eu vou falar de uma maneira diferente, mas você vai entender, porque existe um algoritmo lá no YouTube que conforme eu falo uma palavra que ele derruba. Nós como pais, estamos muito apreensivos, irmãos, na questão, saber, das crianças. Porque o número é baixíssimo, não tem o porquê, não dissemina. Número de óbitos muito, muito baixo, tem pouquíssimos casos, mas tem comorbidade, já pessoas que não tem sentido, mas as pessoas querem obrigar. E as pessoas são tão malignas que põem para o governo, eles têm 48 horas para resolver isso aí. Eu como pai, eu não vou aceitar algo que, você não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Pessoas malignas. Mas a nossa luta não é contra alguém do Supremo que dá um decreto desse, mas são contra principados e potestades. Qual é a forma da gente vencer? É da forma espiritual, dobrando o nosso joelho e buscando a Deus. E Paulo está ensinando aqui como que a gente deve proceder. Entender que a nossa luta não é contra principados, nem contra potestades, mas contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, mas está no céu. Não, nos lugares celestiais. Não sei se você sabe, eu sei que você sabe, mas só lembrando, quando Adão e Eva pecaram, eles deram autoridade para Satanás sobre esse planeta Terra. O mundo jaz no maligno. Mas vai vir o dia da nossa redenção, em que Jesus vai acorrentar Satanás. E nós vamos ter um novo céu, uma nova terra. Esse é um estudo escatológico para a gente estudar. Por isso que eu estou preocupado com o tipo de pensamento que as pessoas têm que ter. Eu não acredito num purgatório da tribulação para a igreja. Eu não acredito nisso, irmãos. Senão o sacrifício de Jesus é nulo. E eu acredito na graça de Deus. Eu acredito na misericórdia de Deus. Eu acredito que Deus vai nos levar porque se você ler sobre as 7 taças, as 7 trombetas, o mundo, irmãos, vai virar um caos que você não tem noção. A palavra de Deus diz que os céus vão se desdobrar aqui igual pergaminho. Quem já ficou perto de um raio assim, deu um raio perto de você, aquele trovão, já teve esse o sangue parece que desce até no pé. Quem já sentiu isso? Imagine, isso não é nada perto do que vai acontecer. As ilhas vão se transportar de lugar de tão tremendo que vai ser. A palavra de Deus diz que nunca aconteceu nem acontecerão as coisas que vão acontecer. Então eu acredito no livramento de Deus da igreja para esse tempo. Pessoas vão ficar aqui? Mas vão. Eu não vou falar de escatologia, mas por isso que eu estou dizendo para você, nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra os principados e potestades. E às vezes a gente se rebela, fala, não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou lá, eu prendo, arrebento, eu quero. A forma de vencer é com o joelho no chão, buscar pela justiça de Deus. A pessoa falou, a vontade sua é de responder com a mesma palavra, ou até mais dura, com a mesma moeda. Mas se você quer uma experiência que eu posso dizer para você, todas as vezes que eu me calei e falei, Senhor, o Senhor é o meu juiz, a justiça é sua, Deus dá vitória, a coisa se reverte. A pessoa que falou tão mal de você vem e começa do nada. Eu já recebi alguns telefonemas, irmãos, de madrugada, a pessoa ligando, por favor, eu quero dormir, porque eu falei muito mal de você, eu critiquei muito a sua vida, mas eu não consigo dormir. Não é hoje não, faz alguns dias, você precisa me perdoar. Eu falei, mas já está perdoado. Então é Deus que convence, irmãos, entendeu? Então a nossa luta é espiritual. Não adianta a gente querer ir pela força do nosso braço. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir
Então, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido o couraça da justiça, que seria a armadura, calçado os pés para a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual, sem o escudo da fé, irmãos, não há proteção. O que é o escudo da fé? Eu creio. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, porque às vezes a gente não está vendo, e às vezes o tempo está passando. E a gente tem muitos exemplos de circunstâncias que aconteceram em heróis da fé, mas que eles continuaram crendo na promessa. Você vê, por exemplo, José. José tive um sonho, mas a vida dele era de mal a pior. Foi jogado num poço, os irmãos contra ele. Daqui a pouco foi como escravo, foi para a casa de Potifar, começou a melhorar. Daqui a pouco, derrocada de novo. Mas sei. E às vezes a pessoa olha, mas é que não é um homem de Deus? Por que está acontecendo aquilo com ele? Quando eu fiquei doente, irmãos, eu fiquei 8 anos e meio com uma doença. Não fiquei doente, eu quebrei 4 costelas, já contei essa história, mas vou contar de novo. Né? Quem se converter a Jesus vai ouvir e vai entender, porque tem muita gente que não sabe. E todas as vezes que eu puder testificar dessa vitória, eu vou falar, porque para mim foi maravilhoso, irmãos. E a gente não pode esquecer do que Deus já fez na sua vida e na minha vida. Eu sofri dores terríveis. Quem sofre dor sabe o que é isso. Só que foi de uma maneira contínua, durante 8 anos. Fui em muitos médicos, e não tinha um médico que falasse assim, ó, nós vamos resolver o seu problema. Em breve você vai estar bem, você não vai ter essas crises de dores. Não tinha, irmãos, era só negativo. Olha, infelizmente, não temos o que fazer. E era noite após noite, meus pais, imagina o pastor Ciro e o pastor Osai dando volta em volta da cama, assim, gritando e clamando a Deus. E ungindo, e ungia, outro dia. E não tinha, e eu fazia o questionamento que você faz também. Eu não entendo. Você já falou isso para Deus? Eu não entendo. Eu não entendo porque está acontecendo isso. Meus pais oram pelas pessoas, o que eu fiz de errado? E a gente começa a se autoavaliar. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo nosso é o tempo Cronos, que é um tempo cronológico, ele tem um período. Depois dos 20 anos você faz 21, depois 22. O Kairos é outro tempo, é o tempo de Deus, e acontecem as coisas no tempo de Deus. Mas passou 1 ano, não fui curado. Passou 2, não fui curado. 3, 5, 8 anos sem ser curado. Eu falei, já tinha desistido, pensado assim, acho que eu vou ter essa dor pro resto da vida. Mas as coisas acontecem no Kairos de Deus. Talvez você esteja esperando uma solução para um problema, uma vitória durante muito tempo. E às vezes a gente vê pessoas tementes a Deus com uma enfermidade terrível, sei lá, fazendo quimioterapia. E a tendência do ser humano é julgar, está vendo? Que ele é pecador, né, Éder? Pastor Éder. Deve ter pecado muito, né? Esse José, acho que foi, está vendo? Ele levanta, toma de novo. Deus tem um processo com cada um de nós de forma diferente. É um período diferente. E o meu processo, nessa área, foram 8 anos. E depois do segundo médico que me desenganou, dizendo que você tem uma dor crônica, nunca mais você vai deixar de ter essa dor. Pastor, mas você não tinha períodos de sem dor assim, em algum momento? Não tinha, irmãos. O que diminuía era a intensidade. Tinha horas que eu tinha que me jogar. O Éder, eu falo do Éder porque a gente conhece desde que eu tinha, né? Então o Éder viu quantas injeções eu tomei naquele quartinho ali. Muitas vezes a gente vinha aqui fazer uns eventos aqui, eu estava debaixo de medicação forte. E eu não entendia, mas eu estou falando isso para você se fortalecer na fé. Que tudo tem um tempo de Deus. E eu fui desenganado por esse médico, mas chegou numa noite que eu comecei a declarar o livro de Isaías, dizendo que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu acordei curado. E nunca mais tive dor nenhuma. Ana não podia ter filhos. Como chamava a esposa de Ana mesmo? Penina.
Penina. E o meu marido é Elcana, o pastor de teologia. E Ana não conseguia ter filhos, e Penina, todo ano, filho. E você já viu o olhar de deboche de mulher, né? Imagine, ela pegava a criança assim, olhava para ela, falava, nossa, mais um. Aí chegava no outro ano, mais um. E Elcana, o marido dela, dizia, viu, para que filho? Eu sou melhor do que 10 filhos. O que você acha, irmãos? Uma mulher não se realiza quando ela não é mãe. E aquele processo. Mas Ana um dia foi no templo. E às vezes a gente vem na igreja desanimado, sem mais nenhuma esperança. E é naquele dia que Deus te abençoa. E é naquele dia que o milagre vem. E Ana começou a chorar. Como muitas vezes a gente vem aqui e chora. As pessoas ficam, nossa, esse aí deve estar no fundo do poço. Mas ele está clamando. E Samuel falou, olha, você está bêbada? Essa é a hora do dia. Está vendo, irmãos? Um homem de Deus julgando uma mulher que estava se quebrantando diante de Deus, pedindo. E o homem falou, está bêbada, né? Essa hora do dia está bêbada? Ele falou, não estou bêbado não, profeta. É que eu estou clamando, estou pedindo ao meu pai. E Samuel deu uma palavra, então pode ir que a sua bênção vai se realizar. Você já está abençoado, vai para sua casa. Chegou em casa, dormiu com a Elcana, daqui a pouco estava grávida. Por isso que eu falo para você, Deus demora para fazer as coisas de repente. Deus demora para fazer as coisas de repente. Deus demora para fazer as coisas de repente. É no tempo dele. Como eu estava dizendo, José preso lá. Imagina a cabeça de José. Eu tinha aquele sonho, estou preso aqui. Não sei como é que era a legislação da época. Quantos anos iria puxar de cadeia, mas já estava há alguns anos ali. Revelou sonhos, pediu para o copeiro, pediu para o padeiro. Você lembra de mim? Nem lembraram nada. Mas no instante, ele estava diante do faraó. E ele foi o segundo no reino do Egito. Daniel nunca deixou de crer nas promessas de Deus. Então é isso que eu digo para você, irmãos. Tem muita gente assim que não está nem prestando atenção, né? A gente prega aqui, mas está tudo certo. Porque as pessoas, a mente está tão rápida, que ela não presta nem atenção numa preciosidade, não porque eu estou falando, mas porque é a palavra de Deus. Aí sai com a cabeça pesada, cheia de problema, da mesma forma que entrou. Porque isso tem que entrar no seu coração. Se a gente planta uma semente, mas o terreno não está pronto para receber, não adianta nada. Eu quero que você saia daqui meditando. Será que eu tenho confiado nas promessas de Deus? Mas eu tenho colocado tudo em conta, o tempo, as circunstâncias, o passado, a experiência que eu já tive. Já sei que não vai funcionar, porque várias vezes já aconteceu com isso. Mais uma vez vai ser derrota. E a gente coloca tudo isso numa conta e a gente já se coloca na nossa mente que não vai acontecer. Mas existe um Deus que cumpre suas promessas. E o nosso Deus é um Deus que o tempo dele é kairós. Não esqueça disso. Então tem vários textos que corroboram para isso. Como que eu posso crer que as coisas não estão acontecendo da forma como eu quero, sabe, pastor? Aliás, a expectativa que eu tinha, Deus não realizou nada. Mas o que será? Por que está acontecendo isso? Aí em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz assim, porque eu bem sei, que Deus sabe, os pensamentos que tenho a vosso respeito. Você sabia que Deus tem pensamentos a seu respeito? Irmão, você já entendeu que Deus é um Deus agregador? Deus, na sua onipotência, onisciência, onipresença, Ele quer um relacionamento com o homem. Você entende isso? E foram várias vezes. Adão e Eva no jardim, toda final de tarde, Deus vinha se relacionar. Para quê? Nós só vamos entender isso talvez na eternidade. Então Deus é um Deus de relacionamentos. Ele quer saber sobre mim, sobre você. Ele tem pensamentos, Ele tem planos para mim e para você. Os seus planos podem ser os planos que você acha, eu queria que fosse assim, aí fosse assim. Esse plano é tão ruim.
O plano perfeito vem de Deus. Isso aqui é o plano de Deus na sua vida? Então a promessa de Deus que Ele está dizendo para nós aqui, que eu sei os planos que tenho, porque eu bem sei, Deus sabe, Ele é pleno nisso. Os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos do quê? De paz. Pensamentos de paz e não de mal. Não, Deus é um Deus mau. Deus tá tirando toda a dúvida sua a respeito disso. Mas será que Deus é bom? Será que Deus tem um pensamento bom sobre mim? Acho que Deus quer me castigar, hein? Acho que não. Ele está dizendo aqui sobre Ele: meus pensamentos são de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essas são as promessas. Você vê, por exemplo, a vida de Paulo. Irmãos, Paulo estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores sábios da época. E Paulo tinha uma missão. E Paulo tinha um projeto de vida. E Paulo só vivia para aquele projeto. Qual que era o projeto? Destruir a igreja, perseguir a igreja, matar os cristãos. E ele tinha os cristãos para morrer. Dá a capa que eu seguro aqui para você lançar pedra para matar ele. Pode deixar que eu seguro. Nas cadeias, nos lugares. E ele tinha autorização dos sacerdotes para fazer todo tipo de atrocidade, para destruir a igreja, para perseguir a igreja. Esse era o plano. Dia após dia, Paulo perseguia a igreja. Ele achava que essa era o ideal da vida dele, que era o propósito da vida dele. Às vezes você tem um propósito no seu coração e você acha que você nasceu para aquilo. Mas é o seu propósito, é o que você achou que é para você. Mas Deus tem um pensamento mais alto. Então, aliás, fala aqui em... Só pegar o versículo aqui. Provérbios, por exemplo, Provérbios 16:1 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, a você pertencem os planos. Mas do Senhor vem a resposta da língua, é a resposta final. Lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 8, diz assim, que pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos. Então, o seu plano é uma porcaria. Que o plano de Deus ele ultrapassa. Qual que é o plano do Ciro? Meu plano era uma vida comum, viver algumas coisas da vida, viajar. Mas Deus tinha um plano mais alto para mim. Deus tinha um plano como servo aqui na casa dele. Porque é muito mais alto, assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, Deus pensa sobre mim e sobre você, são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para Ele, nem reagem à terra e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e não para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Deus está dizendo, o que eu falei, as promessas que eu falei, nunca vai voltar vazia. Vai se concretizar. Mas fará com que o desejo, de novo, ele fala do desejo. Se Deus colocou um desejo no seu coração, porque Ele quer cumprir. Se for um desejo da vontade de Deus, desejo sadio, porque tem gente louca, né? Tem gente que tem os desejos. Mas fará que o desejo atingirá o propósito para o qual eu o enviei. Então, voltando a falar de Paulo. Paulo tinha um propósito de vida, de perseguir a igreja. Mas diante do rei Agripa, ele começou a dizer, contando a história dele, olha rei, então Agripa, disse a Paulo. Então o rei Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. O pessoal de direito usa muito essa parte da Bíblia, porque foi uma defesa, porque hoje todo o sistema jurídico do Brasil, do mundo, é baseado
no direito romano. Então, quem era um cidadão romano tinha muitos direitos. E Paulo fez uma autodefesa. Então, o rei Agripa permitiu que Paulo se defendesse. E Paulo disse assim, a seguir fez sinal com que a mão e começou a sua defesa. Paulo começou a sua defesa. E disse assim, rei Agripa, Rei Agripa, considere-me feliz por poder estar hoje na tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tem vivido desde pequeno. Então, todos os judeus sabiam da vida de Paulo, desde pequenininho, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Que Paulo tinha nascido em Tarso, mas ele viveu parte da sua vida em Jerusalém estudando. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Então, o propósito de vida de Paulo era destruir a igreja contra Jesus. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. Muitos crentes foram para a prisão por causa de Paulo. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Mata! Esse era o coração de Paulo. Esse era o projeto de Paulo. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los. Olha o que Paulo, irmãos, Paulo era sanguinário. Um homem que tinha um propósito no coração totalmente contra o Evangelho, contra Jesus, a fim de castigá-los e tentá-los, forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Imaginou a cena? Paulo ao meio-dia, o sol. Quem já viu o sol do meio-dia? Se você for para Israel, o sol lá, irmãos, é calor na época do verão, é um sol para cada um, como diz o outro. Mas você vê uma luz no sol do meio-dia, já parou para pensar a dimensão dessa luz? Todos caímos por terra, todos caíram. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora, irmãos, Jesus já é direto e reto. Seu propósito de vida é perseguir a igreja, mas eu já vou te dar um novo propósito. Deus tem um novo propósito para mim e para você. Deus tem uma nova história em 2022 para mim e para você. Agora levante-se e fique em pé. Eu apareci para constituí-lo. Deus está me constituindo e Deus está te constituindo. Para em 2022, Deus usar a sua vida. Servo. Quem você quer que Deus te constitui de servo? Quem é servo do Deus Altíssimo aqui? Quem vai servir nessa era do Senhor? Paulo foi ungido por Jesus Cristo naquele momento, constituído servo e testemunha do que você viu ao meu respeito, do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, e aos quais eu os envio, para abrir-lhe os olhos. Irmãos, Deus está pedindo para enviar Paulo para abrir os olhos das pessoas, para falar do Evangelho, para convertê-los das trevas para a luz. Essa é a posição, essa é a atuação nossa quando nós evangelizamos as pessoas.
e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você é santificado pela fé em Jesus Cristo. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Nós não vamos ser desobedientes à visão celestial, nós vamos caminhar juntos até o final dos nossos dias aqui na terra, amém? Eu sei que você está cansado, desanimado, está esperando chegar o Natal, né? Muitos estão pensando no peru, no tender, no pernil. Mas eu vou te falar, as promessas de Deus são muito mais maravilhosas do que tudo isso aí. Do que receber presentes. O que nos fortalece, o que faz nos continuar. Por isso que eu tô meditando aqui. Pastor, você é uma pessoa resolvida? Não sou. Em todas as áreas, não. Porque a gente sempre tem alguma coisa que você está buscando de Deus. E o que eu quero destacar hoje é sobre o tempo. Saber que mesmo que o tempo está demorando, mesmo que você está vendo as circunstâncias e não está vendo a solução, você saiba que Deus cumpre pelas suas palavras, que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir e que a palavra dEle não volta vazia. Submeter-se aos nossos planos a Deus. Você quer submeter os seus planos a Deus? Mas tem uns planos, pastor Ciro. Esse aqui é o Éder. Eu falo de novo do Éder porque o Éder é cheio de plano. Um dia chegou para minha mãe: vou embora daqui. Quer mais saber? Éder, o que você ia fazer na outra cidade? Ele estava indo para assumir uma igreja escondida de Deus. Aí Deus pegou Saulo no meio da estrada. Para onde você estava indo? Está indo para Brasília. A cabeça dele, os planos dele. Mas não foi o sol que brilhou, não. É um carro que deu, né? Foi um caminhão. Foi um caminhão que deu PT, né? E o Éder ficou, era para ser paralítico. Na minha mente eu vejo cenas, acho que você chegou a ver. O Éder cheio de ferro no pescoço, chegou a ver isso aí, lembra? Ele tinha os planos deles, mas Deus tinha um outro plano para ele. Tinha um plano de que ele ia ajudar aqui nesse ministério. Por isso que eu falo que, irmãos, os planos de Deus são mais altos. Daniel entregou seus planos a Deus e não abriu mão do propósito, porque a gente tem livre-arbítrio. Pensa que não vem na cabeça: deixa tudo, cansado, né, pastor Damião? Nossa, lidar com as pessoas difíceis. Às vezes tem pessoas que são ingratas, pessoas que falam mal da gente. Eu não vou abrir mão do propósito de Deus para a minha vida. Deus tem um propósito. A nossa fé tem que estar fundamentada nos propósitos de Deus e nas promessas de Deus. Aí quando Deus fala assim: eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Pastor, parece que não. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus não está olhando mais. Será que Ele não vê o que eu estou sofrendo? Você pensa que eu não gritei várias vezes no banheiro, na minha cama, com medicação nas veias? Você esqueceu de mim, por que eu estou passando por isso? Onde que o Senhor fala que o Senhor é socorro bem presente? Mas Deus estava comigo ali. E eu tive que passar pelo processo. Aí você tem que declarar Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Está na angústia, está na provação, o coração está desse tamanho. Mas Ele não é presente somente, Ele é bem presente. Ele está junto com você, está do seu lado. Pastor, estou me sentindo aqui tão sozinho, mas a sua palavra está dizendo que está comigo, que está bem presente no momento da angústia. Eu estou aqui numa angústia, mas eu sei que o Senhor é o príncipe da paz. E o Senhor vai tirar essa angústia, vai trocar pela tua paz que vai invadir o meu peito agora, em nome de Jesus. Começar a declarar as promessas de Deus. Como que eu posso acreditar nessas promessas? Então a gente tem que declarar pela fé. Jesus disse que bem-aventurado, eu preciso ver alguma coisa, pastor Ciro, para acreditar. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram.
Outra coisa, estou me sentindo tão solitário, minha família me abandonou. Nessa época de Natal, irmãos, o número de pessoas que tiram as suas vidas é muito grande. Por quê? Família desestruturada, família que abandona, não quer nem saber. Eu tenho que me apegar em qual promessa? Estarei com vocês todos os dias, Mateus 28, 20. E ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Vamos nos estribar nas promessas de Deus. Amém? Você vai se estribar no que as outras... Você sabia, rapaz? O Brasil vai, né? O mundo, né? Você está preocupado, pastor? Eu não. Eu confio nas promessas de Deus. O que vai ser da igreja? Eu não sei. Mas eu estou confiante em Deus, porque eu confio nele. E a minha fé, todo dia é acrescentada como? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso, irmão, não existe outra fonte. Não existe pessoas que vão ter que trazer palavra de positivismo. Eu preciso me encher da palavra de Deus. Você começa a declarar a palavra de Deus, declarar versículos para você mesmo. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente da angústia. Essas declarações nós temos que ter. Deus tem um propósito na sua vida e na minha vida, para 2022. Quantos jovens partiram, quanta gente atleta, quanta gente com a saúde. Você está vivo aqui ainda, porque Deus tem um propósito. Então, nós precisamos cada dia mais nos firmarmos, não em homens, mas na palavra de Deus. A palavra de Deus nunca volta. Alguém pode me provar aqui que a palavra de Deus não se cumpriu? Alguém pode contradizer a Bíblia? Ninguém pode, porque é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Então eu quero trazer nessa noite uma fortaleza, trazer esse versículo que é a nossa base aqui. Fortalecei-vos na força do seu poder. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Se tiver alguém que se aproxima e diz, nossa, eu estou tão desanimado, eu estou tão fraco, viu? Fortalecei-vos no Senhor e na força de quem? Na sua força? Não, na força do seu poder. No poder de Deus. Amém? Você recebe essa palavra nessa noite, meu querido? Para que você tenha fortaleza. Não se estribe. Esse viu político está acontecendo. Irmãos, se você analisar o mundo hoje, geopolítico, é só... Já viu desenho animado que tem aqueles barril de pólvora que está com o pavio aceso? São muitos lugares. Tudo pronto para acontecer guerras. Esse é o momento que nós estamos vivendo mesmo. Mas eu vou descansar no Senhor, porque eu vou me fortalecer na força do seu poder. Eu sei que tudo está no controle dele e que eu estou seguro nele. Amém?